Boa tarde, quase noitinha desta quarta-feira. E mais uma vez eu chego nesse canal. É uma alegria estar com você me conhece, o discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos. E hoje, mais uma vez, eu vou trazer mais um texto da palavra de Deus. Esta palavra que tanto tem nos incentivado, tem nos orientado, tem nos ajudado a viver uma vida melhor aqui na terra, enquanto nos preparamos para naquele dia eterno vivermos lá no céu. Nosso texto de hoje, Salmo 92. Eu queria antes disso já agradecer a você que tem assistido os nossos vídeos, tem compartilhado, tem feito a inscrição. Continuo assim te incentivando a fazer isso mesmo. Você sabe que eu estou já numa viagem pela página das Escrituras Sagradas. Hoje eu tive a alegria de terminar o livro de Jeremias. Amanhã, permitindo Deus, começo o livro de Lamentações. Mas há alguns meses atrás eu estive por 150 dias úteis meditando, refletindo sobre o livro de Salmos. E no livro de Salmos, Salmo 92, versículo 12, vem um texto que chamou minha atenção. E eu vou ler. Salmo 92, 12 diz: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Pois é, chamou a atenção o salmista dizer que o crescimento do justo de Deus é como o cedro, além de florescer como a palmeira, né, vai crescer como o cedro no Líbano. E há outras passagens na Bíblia que falam exatamente isso. E aí eu comecei a pesquisar um pouquinho a respeito dessa árvore, cedro no Líbano. É uma árvore que ela cresce devagar. Nos 3 primeiros anos, ela cresce devagar. A raiz tem 1,5 metro de profundidade, enquanto a planta tem apenas 5 centímetros. Ela cresce para baixo, a raiz dela vai crescendo, mas ela mesma 5 centímetros, muito pouca. Porém, a partir do 4º ano de vida, esta árvore ela cresce de maneira impressionante, podendo chegar na sua idade adulta até 40 metros. Olha só, 5 centímetros, centimetrinhos, ela chega assim a 40 metros. E o que me chamou a atenção na minha pesquisa é que o fator importante para o crescimento dessa árvore são as suas raízes profundas, que buscam alimento, buscam água, e às vezes quando elas, lá no caminho, elas encontram rochas, ao invés de encarar essas rochas como obstáculo, o cedro, ela encara essa rocha como algo em que ela vai se firmar, as suas raízes se entrelaçam nas rochas e torna o cedro ainda mais firme. A rocha que, desculpe, iria atrapalhar, na verdade, torna esta árvore ainda mais firme. Muitas árvores param de crescer quando atingem uma rocha. O cedro no Líbano não. Ela utiliza essa rocha para agarrar-se e nela firmar. Essa árvore, eu também na minha pesquisa descobri que ela suporta calor e ventos fortes. É bastante resistente a eles. Começa a produzir frutos a partir dos 20 anos. Porém, sua longevidade é enorme, podendo chegar até a séculos de vida. Olha só, quando eu li sobre essa árvore e comparei com o Salmo que nós estamos lendo hoje, eu pensei, puxa, mas que aplicação maravilhosa para o justo de Deus. Quem é o justo de Deus? É aquele que vive dia a dia, assim, meditando na palavra de Deus, aquele que entregou a sua vida nas mãos de Deus e todos os dias está buscando conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida e desejoso de aplicar e desejoso assim de obedecer. No Velho Testamento, o justo de Deus é aquele que obedece aos mandamentos do Senhor. Há muita ênfase na obediência aos mandamentos. No Novo Testamento, o justo de Deus, além de obedecer ao mandamento do Senhor, é aquele que entende que depende exclusivamente do seu Senhor para o seu crescimento espiritual, para que seja bem-sucedido. Além disso, como árvore, o justo de Deus aprofunda-se no Novo Testamento em Jesus e na sua palavra. Olha só o que o texto diz lá em Lucas capítulo 6, versículo 48. A pessoa que aplica a palavra de Deus é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Então, lançou o alicerce, profunda vala, foi algo cavucado.
Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar por ter sido bem construída. Por quê? Porque ela cavou bastante. Tudo aquilo que era molhado, era frágil, ela cavou e foi até a rocha e se aprofundou na rocha, o alicerce da casa. E por isso que Jesus, nesse texto de Lucas, diz que vieram as tempestades, mas não pôde assim derrubar essa casa, porque estava firmada assim na rocha. Eu até incluiria o Salmo 1, que diz que bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda assim, não ouve vozes estranhas, especialmente vozes dos inimigos de Deus, vozes dos ímpios, hoje diríamos vozes da imprensa, em grande parte com valores que não fazem parte de Deus, vozes dos meios de comunicação, vozes de todo aquele que não tem Jesus como Senhor. Mas, no Salmo 1, o bem-aventurado é aquele que dia e noite medita na lei do Senhor, com um desejo grande de aplicar na sua vida, e diz que ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, porque as raízes elas estão sempre assim alimentadas, exatamente porque ela está firmada assim na rocha. Tanto o alicerce da casa espiritual como as raízes de Deus vão assim se aprofundando. No caso do Salmo, a rocha pode representar os desafios. E de fato, no Salmo diz o quê? Que o cedro no Líbano, pelo estudo que eu fiz inclusive, ele vai se aprofundando, ele não cresce tanto no começo assim para o alto, ele cresce para baixo, e ele vai procurando assim rocha, e as rochas, como eu já falei, elas não são obstáculo, pelo contrário, as rochas elas se aprofundam ainda mais. Assim é a pessoa de Deus. A pessoa de Deus, quando tem obstáculos, ela não busca obstáculos, claro, mas quando surgem obstáculos na vida, surgem desafios, esses desafios, ao invés de torná-la mais afastada de Deus, ela aproxima ainda mais de Deus. Como diz Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque essa pessoa ela tem o seu foco em Deus e na sua palavra. No Novo Testamento, a rocha é Jesus, e como cedro podemos aprofundar nossas raízes nela, enraizados em Jesus e na sua palavra, nada será capaz de nos derrubar, pois estamos firmes na rocha. Como eu disse, o cedro, quando encontra a rocha, ela, ao invés de obstáculo, ela se agarra. É igual, por exemplo, Jesus disse que ele inclusive é uma pedra de vergonha, uma pedra de tropeço muitas vezes para os desobedientes. Os desobedientes se escandalizam com Jesus e o seu evangelho. Mas o obediente, ele contempla o Senhor e ele vai assim se enraizando em Deus. E esse enraizamento não é algo tão assim, alguém pode pensar, é algo muito místico. Tem algo de místico sim, mas o enraizamento tem mais a ver em conhecer a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a palavra escrita e ir aplicando assim na vida. Outro ponto importante é que da mesma maneira que o cedro, o crescimento verdadeiro e que dura vem aos poucos. Não é de uma hora para o outro. Na Bíblia, crescimento sempre é demorado. O próprio Jesus demorou 30 anos para começar o seu ministério. Dos 12 aos 18 nem sabemos, a Bíblia nem fala, nem se interessa muito o que aconteceu com Jesus enquanto ele ainda estava crescendo, mas se interessa a partir dos 30 anos. O apóstolo Paulo, ele se converteu, mas tudo aquilo que ele fez foi depois de muitos anos assim de vida cristã. Claro, ele começou assim jovem, mas o ministério dele chegou ao ápice, né? Chegou ao ponto assim alto exatamente quando ele já tinha andado muito tempo assim com o Senhor. Quando começamos a seguir Jesus, todos nós, a nossa fé ainda é fraca e vacilante. Talvez essa seja uma dica para alguns de nós que temos algumas décadas do Evangelho, para lembrarmos dos nossos vacilos no passado. E se você for honesto, eu sou honesto, quantos vacilos eu tive no começo da vida cristã. Então, ao lembrar disso, nós vamos entender que como cedro do Líbano, e cada um de nós vai crescer aos pouquinhos. O crescimento não é no começo, e dessa maneira teremos mais paciência com os nossos irmãos em Cristo, especialmente os mais novos, aqueles que estão junto conosco, e ao invés de criticar, ao invés de se atrapalhar, nós vamos ajudá-los assim a crescer mais. Sim,
o crescimento verdadeiro que perdurará, a boa obra que Jesus começou em nós, Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até quando? Até o dia de Cristo Jesus. E quando é o dia de Cristo Jesus? É o dia em que partiremos, e nenhum de nós está querendo entrar na fila para partir tão cedo, né? Mas é o dia que partiremos, ou o dia que o Senhor voltar. Então a boa obra dele assim vai se completar em nós. Tenhamos isso em mente, para termos paciência conosco mesmo quando falhamos, e vamos falhar mesmo os mais velhos, mas especialmente tenhamos paciência, tenhamos compaixão na maneira como nós lidamos com os nossos irmãos em Cristo, aqueles que, especialmente os mais novos. Pois é, como o cedro no Líbano, nós vamos crescer devagar, de força em força, conforme o Salmo 84, 7. Aquele salmo fala do peregrino que subia para Jerusalém, que era um monte, ele vai de força em força. Então, ele se cansa, ele para um pouquinho, depois ele continua. Então, a obra de Deus em nós é assim. Nós não vamos direto. A gente vai crescendo aos pouquinhos, utilizando o poder do Espírito Santo, vamos cair algumas vezes, vamos levantar, e também vamos ajudar outros que caíram ao nosso lado a também se levantarem e a continuarem olhando para o alvo, e o alvo é Jesus. O alvo é sermos como Jesus, porque o crescimento de Jesus é a base do nosso crescimento. Nós vamos também crescer de glória em glória, 2 Coríntios 3,18, segunda carta de Paulo aos Coríntios 3,18, até chegarmos a tudo que Deus tem planejado para nós. 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, ele tem grandes coisas para fazer em nós. Mas como o cedro no Líbano, a gente vai continuar crescendo. Nós não vamos regredir. O cedro no Líbano não regride, ele cresce. Só que no começo é aos pouquinhos. Mas ele vai cada vez mais se deixando, se alimentando, no caso de todos os alimentos que uma árvore tem. No nosso caso, vamos nos alimentando da palavra de Deus, vamos nos alimentando de irmãos mais espirituais, eu diria, talvez nem tão mais espirituais, mas irmãos mais maduros, né? E claro, maturidade gera espiritualidade também, e vamos crescendo. E da mesma maneira que o cedro atinge 40 metros, temos a certeza que com Deus cresceremos e faremos grandes proezas. Deus deseja fazer em nós grandes coisas, coisas maravilhosas, mas Ele quer que nós sejamos trabalháveis nas mãos dEle. O Salmo 108, versículo 13 diz: com o Senhor faremos grandes proezas. E de fato, quantas pessoas podemos servir, quanto trabalho, bom trabalho quantos frutos poderemos produzir com a ajuda de Deus, assim que age em nós. E da mesma maneira que o cedro no Líbano, que ele pode viver até séculos, há uma promessa. Nesse sentido, nós ultrapassaremos o cedro do Líbano. Olha só, eu vou ler o nosso último texto de hoje, Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, que diz: então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Olha que maravilha, que ilustração perfeita o salmista nos traz hoje, quando fala do crescimento que o justo de Deus, que aquele que quer seguir a Deus, no Novo Testamento, aquele que quer seguir a Jesus, é como o cedro no Líbano. Ele vai o texto de hoje é para nos motivar a investir em nosso crescimento, jamais desistirmos de nós e jamais desistirmos dos outros, sabendo porque a obra quem faz não somos nós, é Deus. Que nesse crescimento, eu quero falar, tenhamos paciência conosco mesmo. Iremos falhar, iremos cair e precisamos muitas vezes nos perdoar, em especial com os irmãos ao nosso lado, que também estão buscando crescerem assim, para serem cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. E dessa maneira, floresçamos como a palmeira e cresçamos à maneira do cedro do Líbano, aos poucos, mas sempre, sem parar, de glória em glória, como eu já citei, o apóstolo Paulo nos diz. E esse crescimento vai acontecer até a volta gloriosa do nosso Mestre. Aleluia! Que maravilha! Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net, ela já está prontinha para você. Eu estou saindo daqui a pouco, vamos ter um encontro com os irmãos aqui na Igreja dos Pimentas, que é mais uma maneira de nós reforçarmos, vamos ouvir uma palavra, vamos ter um tempo juntos, mas eu quero desejar que você e eu terminemos essa quarta-feira com
coração cheio de esperança. Como o cedro do Líbano, assim eu e você, o justo de Deus, justificados pelo sangue de Jesus, cresceremos. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe nessa quarta-feira.